Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira, a gente vai falar da vitória do Furacão sobre o Atlético Mineiro em partida válida pela Copa Libertadores da América de 2023. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar da vitória por 2-1 do Atlético Paranaense sobre o Galo Mineiro na Arena da Baixada, a começar pela surpreendente escalação que o técnico atleticano Paulo Turra escolheu para essa partida. A gente viu o sistema defensivo conforme se esperava, com Bento no gol, Kelvin na lateral direita, Zé Ivaldo e Pedro Henrique formando a dupla de zagueiros, Pedro Henrique substituindo o suspenso Thiago Heleno e Pedrinho fechando o quarteto defensivo. No meio de campo a gente viu Eric e Fernandinho, conforme tem sido a tendência desde o início da temporada, e aí a gente teve a primeira surpresa com a entrada do Christian no meio de campo. Acredito que tem a ver tanto com o fortalecimento da capacidade de marcação do Atlético no setor, onde o Atlético Mineiro procura manter a posse da bola, quanto com o fato de que o Christian tecnicamente foi bem no final de semana, inclusive marcou um dos gols do Atlético na vitória sobre o Goiás, e aí isso pode ter gerado na comissão técnica a esperança de que ele repetisse a boa atuação de sábado na partida de hoje, e se ele conseguiu ou não a gente vai discutir daqui a pouquinho. Na frente, a gente teve Davi Terans e Vitor Roque, os dois principais talentos ofensivos do Atlético, somando-se ao Rômulo, que não foi um dos destaques do Atlético no final de semana, tecnicamente pelo menos, mas foi uma das peças que fez a engrenagem funcionar, tanto contra o Goiás no último sábado, quanto hoje na Arena contra o Atlético Mineiro. E aí acho que vale a gente destacar que o Atlético venceu, conforme a gente sabe nesse momento, teve um primeiro tempo bastante razoável, onde, embora não tenha conseguido ficar com a posse da bola durante a maior parte do tempo, e a gente sabia que isso era uma tendência, tanto pela questão da qualidade técnica dos elencos, quanto pelas características de ambos os treinadores, o Kudê é um técnico que valoriza a posse da bola muito mais do que o Paulo Turra e o Filipão, então isso era uma coisa que a gente já esperava e que só se confirmou na partida dessa terça, porém, à exceção de alguns lances isolados, principalmente com o Paulinho pelo lado esquerdo do ataque, o Galo pouco assustou o Atlético no primeiro tempo, e nessas poucas vezes que assustou, a gente viu o Bento praticando algumas boas defesas e iniciando aquela que seria a melhor atuação de um jogador do Furacão na partida de hoje. E nessa questão, antes da gente partir para aquilo que o Atlético fez de bom, acho que vale a gente questionar ou cobrar uma melhora do Kelvin na questão da cobertura defensiva. A gente viu ele errando a manutenção da distância entre os jogadores do sistema defensivo e dando espaço para o Paulinho em algumas ocasiões sem necessidade. Então é algo que o Kelvin já fez melhor do que vem fazendo, precisa voltar a fazer com mais qualidade, até que para que o Atlético tenha um sistema defensivo mais confiável pelos lados. Hoje a gente viu o Atlético sofrendo pelo lado direito da defesa justamente por essa instabilidade defensiva do Kelvin. De positivo, o que a gente viu, e acho que vale a pena destacar, um meio de campo muito consistente, com o Fernandinho tendo com quem se associar nas trocas de passes. O Christian nem foi tão preciso assim, se não me engano ele acertou cerca de 2/3 dos passes que tentou, mas contribuiu muito para a construção da jogada, se apresentando, participando do jogo o tempo todo, tabelando, passando para o ataque, realmente deu uma dinâmica melhor ao sistema de criação de jogadas do Atlético, e foi importante para que o Atlético tivesse o mínimo de posse de bola para poder, com ela, construir algumas ocasiões de gol, principalmente nos talentos individuais, que foi o que a gente viu com o Vitor Roque, que abriu o placar logo aos... Deixa eu até confirmar aqui para não dizer uma bobagem. Logo aos 7 minutos de jogo. Nesses minutos iniciais, a gente até viu aquilo que se esperava nas prévias, do Terans caindo pela direita e o Rômulo pela esquerda.
mas logo na sequência do gol a gente já percebeu uma mudança, com os dois sendo trocados de lado, o Terans se mantendo mais à frente pelo lado esquerdo, mais próximo do Vitor Roque, e o Rômulo fechando a segunda linha de marcação pelo lado direito, e aí a gente tinha Eric, Fernandinho e Christian da direita para a esquerda, completando esse quarteto. E uma coisa que interessante, que acho que pouca gente reparou, é que durante boa parte do tempo, principalmente no primeiro tempo, a gente viu o Fernandinho na base do triângulo no meio de campo. Então a gente viu Eric e Christian como os meio-campistas interiores do Atlético, até talvez para favorecer a pressão no portador da bola, a pressão no jogador que tinha a posse da bola no meio de campo do Atlético Mineiro. E aí, quando o Atlético tinha a bola, o Fernandinho, de fato, trocava em alguns momentos de posição com o Eric, até para poder participar mais do jogo. Mas isso foi uma boa sacada do Turra e acho que favoreceu o jogo do Atlético no primeiro tempo. No primeiro tempo ainda, o Atlético Mineiro comete um pênalti bobo, e sim, foi pênalti. Acho que, embora houve algum esforço aí de setores da mídia para discutir ou não a irregularidade, o jogador do Atlético Mineiro sobe com o braço aberto, o braço inclusive na linha do ombro, uma coisa até exagerada para aquele momento, de maneira bastante imprudente. A bola acaba batendo ali, ao meu ver, pênalti bem assinalado, que o Terans cobrou bem para ampliar a vantagem do Furacão ainda na primeira etapa. No segundo tempo, a gente viu uma coisa um pouco diferente. Se o Atlético, no primeiro tempo, foi mais consistente taticamente, no segundo tempo a gente viu um time que talvez tenha, não digo deitado, porque parece aí que o time deixou de jogar, mas se escorado muito na vantagem que construiu na primeira etapa, e a gente deixa de construir, talvez tanto pela questão do desgaste físico, que já vem sendo um problema nos últimos jogos, quanto por um crescimento do Atlético que melhora, principalmente depois da entrada do Johan pelo lado esquerdo do ataque. E o que a gente viu a partir daí, o Atlético sofrendo o gol que descontou o marcador. A gente teve um gol bem anulado do Atlético Mineiro pela falta do Gemerson no Bento, repito, gol bem anulado pela arbitragem. E na sequência, um pouco depois, a gente viu o Zé Rivaldo assumindo um risco desnecessário ao entrar numa disputa física com o Hulk, perdendo essa disputa física, né? Ele tenta se antecipar e não consegue, o Hulk passa, fica com a posse da bola, com um buraco na defesa aberto pelo Zé Rivaldo, que avançou na tentativa de recuperar aquela bola. O Hulk encontra o Paulinho infiltrando na diagonal, em condições de vencer nesse momento o Bento, e aí descontar o placar e colocar o Atlético Mineiro em condições de talvez tentar um empate, algo que nesse momento a gente sabe que felizmente não aconteceu. O que é uma coisa que precisa ser apreendida, e isso é uma coisa que eu digo já faz, não é de agora, é que não importa com quem sejam os dois times envolvidos. Você pode ter o Real Madrid e o Ibis, você pode ter dois times de qualidades técnicas mais próximas, como a gente viu hoje na Arena. A partir do momento que você está vencendo por 2 gols de diferença e permite que o adversário diminua essa vantagem para um gol apenas, você vai ter uma pressão muito grande nos minutos finais do jogo, e foi o que a gente viu acontecer no jogo de hoje. O Turra ainda faz substituições que, pelo menos a meu ver, faziam sentido. Achei que a entrada do Thiago Andrade no lugar do Rômulo, por mais que eu não tenha gostado do fato da comissão técnica ter pulado a fila para colocar o Thiago Andrade, a fila que eu menciono, jogadores que estão há mais tempo no elenco, caso de Canóbio, de Coelho, até do Bigode, que já treinou muito mais com esse time do que o próprio Thiago Andrade, acho que a gente precisa reconhecer que, pelo menos fisicamente, até tecnicamente, ele teve bons momentos e foi útil. E acho que com as entradas de Coelho e de Pablo, a gente viu o Atlético ganhando um pouco de frescor. O Roque saiu, inclusive, espero que não sentindo, mas se saiu realmente bastante desgastado. O Terans também parecia cansado e, além disso, não fez um bom jogo hoje, né? Participou pouco das jogadas, não conseguiu criar grandes situações, pelo menos a meu ver. Vocês podem discordar à vontade. E acho que a entrada do Coelho adiciona um elemento de velocidade que seria importante para esses minutos finais, e adiciona também um jogador que recompõe melhor do que o Terans, até para favorecer algum equilíbrio ou alguma confiabilidade, alguma segurança defensiva no Atlético, num momento em que era natural que o Galo crescesse no jogo, no sentido de buscar um empate. E aí, no final, o Turra, como vocês sabem, saca o... Foi o Christian, né? Deixa eu até confirmar aqui.
Sim, ele saca o Christian para a entrada do Hugo Moura para colocar mais um jogador de ímpeto defensivo no meio de campo, visando buscar a segurança que o Atlético precisava naqueles minutos. Particularmente, entendo as alterações, mas não gostei do comportamento da equipe em campo. O Atlético poderia, principalmente depois da expulsão do Mariano, que foi bem expulso, era uma falta para segundo amarelo, ter tentado permanecer um pouco mais com a bola, até para esfriar um pouco o ânimo do Atlético Mineiro, que buscava um empate de maneira muito exaltada, até exageradamente em alguns momentos, e me preocupa também o fato de que o Atlético só sai de campo com essa vitória por conta de uma grande atuação do Bento, que fez boas intervenções, inclusive uma aí nos minutos finais, impedindo que o Atlético de Minas, né, arrancasse um empate na Arena da Baixada. Então é aquilo que a gente fala aqui o tempo todo. Não é porque ganhou que está tudo ótimo, não é porque perdeu que está tudo péssimo. O Atlético fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, hoje na Arena. Sai de campo com a vitória. Acho que questão de merecimento, talvez um empate fosse mais justo pelo que as equipes produziram. Mas o Atlético sai de campo com a vitória não sem méritos. Teve bons momentos no jogo. Para a sequência da temporada, o que a gente precisa melhorar, essa capacidade de reter a posse da bola quando em vantagem, é muito desgastante fisicamente, mentalmente para a equipe entregar a posse da bola para o adversário e ter que se defender o tempo todo, como a gente viu acontecer hoje. O Atlético precisa melhorar o seu funcionamento coletivo no último terço do campo, porque hoje, mais uma vez, a gente viu as jogadas ou os gols sendo desenhados a partir de uma falha do sistema defensivo do adversário, o pênalti cometido, e de uma jogada pautada quase que exclusivamente no talento individual do Vitor Roque. O Atlético precisa melhorar e ter mais jogadas de associação e encontrar mais espaços no último terço para criar chances de gol. Porém, acho que de um modo geral a gente viu a repetição da consistência que eu elogiei aqui no final de semana, que a gente viu na vitória sobre o Goiás, e acho que a comissão técnica pode e deve construir a partir daí, visando tanto a partida do final de semana contra o Fluminense, quanto a segunda partida da Copa do Brasil no próximo meio de semana. Então, o Turra ganha uma alternativa importante, o Rômulo foi coletivamente muito importante, e acho que a presença de um jogador com a estatura dele, o Rômulo tem 1,93 m, pelo lado do campo, permite que o Atlético possa se aproveitar nos cruzamentos de um jogador muito alto que fatalmente vai cair ou entre o zagueiro e o lateral, ou inclusive vai cair para uma disputa de bola com um lateral adversário que, em média, costuma ter na casa de 1,70 m de altura, 1,75 m. Então o Romulo vai estar sempre em vantagem, como a gente viu numa cabeçada dele já no segundo tempo desse jogo, quando ele conseguiu levar algum perigo ao gol do Atlético Mineiro. Então a gente tem alguns sinais positivos de evolução da equipe. As coisas elas não se resolvem do dia para a noite. O Atlético conquistou um resultado importantíssimo dentro de casa. Próxima partida na Libertadores é o Libertad lá no Paraguai, que a gente sabe que não será fácil. Mas até lá tem muita coisa para acontecer. A comissão técnica tem que continuar trabalhando no dia a dia dentro do CT para que a gente possa continuar vendo uma evolução que começa a aparecer dentro de campo. Então, repito aqui, uma boa atuação do Atlético em alguns momentos específicos do jogo. Sai de campo com a vitória não sem méritos e precisa continuar evoluindo para atingir o nível que nós, como torcedores, esperamos de competitividade dessa equipe, que é a atual vice-campeã da Libertadores da América. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.